Oi gente, hoje eu quero falar um pouquinho pra vocês sobre lápis de cor. Eu acho que é a primeira ferramenta de pintura que a gente tem que aprender a lidar, né? Então eu vou dar algumas dicas pra vocês. Esses desenhos aqui de interiores eu fiz com lápis de cor, técnica mista, com canetão também. E aqui eu utilizei aquarela. Eu adoro usar a técnica mista, vocês sabem. Eu acho o lápis de cor um material bem versátil para fazer esse tipo de técnica, porque ele é fácil de você escurecer, ajustar, mais do que o aquarela e também as canetinhas. Então vamos começar fazendo um exercício que eu acho que pode ajudar bastante vocês. Eu vou pegar qualquer lápis, tá? Ele tem que estar bem apontado, sempre falo isso, né? Então a gente vai começar trabalhando a pressão da nossa mão mesmo para fazer as marcações do lápis de cor. Isso faz muita diferença na hora de pintar. Então eu vou começar aqui com uma pressão bem fraquinha, que vocês quase não vão conseguir ver, eu acho, que é a 0. A gente vai fazer uma pressão um pouquinho maior no 1. Vou até tirar esse papel de baixo, que ele tá marcando um pouquinho. No 2 a gente vai fazer um pouquinho mais. Deixem essas texturas bem próximas uma da outra, tá? Não deixe aqueles riscos brancos no meio para você conseguir entender bem qual foi a pressão que você colocou. A 3 e a 4, que é aquela pressão bem forte mesmo que a gente utiliza para fazer sombra. Quando a gente está fazendo um desenho, a gente geralmente utiliza mais até a escala 3. A gente utiliza mais a 2, mas a gente vai até a 3. E a 4, né? A 4 e a 3 a gente utiliza mais para fazer esses acabamentos de sombra, que a gente pesa um pouquinho mais a mão. Então, quando você pinta um desenho inteiro numa pressão 4, não fica bacana. Por isso que às vezes a gente acaba se perdendo, sabe? E a gente não entende o que deu errado no desenho, mas às vezes é a pressão do lápis que você colocou errado. E eu quero até mostrar nos desenhos para vocês como que isso funciona. Vejam que nesse desenho eu utilizei vários tipos de pressão dentro do desenho, né? Então eu comecei com uma pressão 4 aqui embaixo, depois eu fui para uma pressão 3, depois eu fui para uma pressão 2 e eu fui fazendo esse degradê. Isso que deixa o desenho com um aspecto mais real de iluminação, tá? Então, dentro do desenho, vocês vão ter que ir trabalhando essas pressões. Aqui eu utilizei uma pressão 4 para fazer sombra. Aqui eu fui fazendo degradê até chegar numa pressão 0. E é assim que você vai esquematizando o seu desenho, certo? Então, agora a gente vai treinar como fazer essas transições utilizando essa escala que eu tô mostrando pra vocês. Então, peguem qualquer tipo de lápis de cor, tá? Vocês podem pegar qualquer cor que vocês preferirem. Deixa eu escolher uma outra cor aqui. Acho que um amarelo. Então, a gente vai começar aqui com uma pressão bem pequena, que é no caso esse 0, ó. A gente vai só marcando mesmo. E conforme a gente vai avançando na escala, a gente vai começando a virar uma pressão 1. Tá? E a gente continua com essa pressão 1. Mantenha a pressão que você fez por um tempo, ó. Agora eu vou para minha pressão 2. Pressão 2. Eu vou mantendo ela por um tempo. E aqui já dá pra eu começar a minha pressão 3, ó. Então eu começo devagar, pressionando mais o meu lápis, tá? Até eu chegar nessa pressão 4, que é essa mais forte que a gente utiliza só para fazer sombra, ó. Eu quero que vocês percebam como que essa transição, gente, ela foi suave, ela não fica marcado, porque quando a gente sai de uma pressão 0, por exemplo, para uma pressão 3 direto, o desenho ele fica manchado, ele não dá essa sensação de degradê. E é isso que esse exercício vai ajudar vocês a controlar essa pressão da mão na hora dessa transição de claro para escuro, tá? Outra coisa legal é vocês testarem a transição não só de claro para o escuro, mas vocês fazerem escuro, claro, escuro e vocês irem testando essas transições, ó. Aqui eu vou começar bem escuro.
Vejam que nesses desenhos da madeira eu utilizei exatamente essa técnica de escuro, claro e escuro. Então aqui eu controlei a minha pressão para ir de escuro para claro no meio, nas duas laterais. Então cada desenho que você fizer, ele vai exigir uma técnica nesse sentido para você conseguir dar volume e profundidade para o seu desenho.